Eu falei um pouco da história na última live. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte de história, mas mais para o lado científico, tá bom? Primeira coisa que eu vou passar para vocês é a lei dos renascimentos, que explica completo como que aconteceu. Pai, já passamos aquela etapa da história antiga, né, para uma etapa mais atual a respeito da evolução. E toda reencarnação é um tipo de evolução. A gente tem que incorporar isso na nossa cabeça e entender o seguinte: toda reencarnação é uma evolução. E a gente está reencarnando por séculos e séculos, milênios, para dizer a verdade, né? E sempre em busca de uma evolução. E vou ler um trechinho, depois a gente vai comentar a respeito, tá bom? A evolução do ser indica um plano e um objetivo. Esse objetivo é a perfeição. Não poderia ser realizado em uma única existência, por mais longa e frutuosa que ela fosse. Devemos ver na pluralidade da vida das almas a condição necessária à sua educação e ao seu progresso. E aí a gente pode entender da seguinte forma, através dessas reencarnações, evoluções, que a gente vai cada vez mais evoluindo. A gente vai aprendendo vários tipos de coisas, são desde profissões, línguas, culturas, alimentações, civilizações, que a gente não vai ficar só reencarnando sempre no Brasil ou sempre em São Paulo. Nós vamos reencarnar em diversos continentes, diversos meios, com famílias diferentes. Nem sempre nos reencontraremos novamente numa próxima reencarnação. Às vezes nem se reencontra tão já. Vai ser daqui 3, 4, 5, 6. Não é sempre dessa forma, tá? Então, estamos sempre entrando nesse processo de evolução. E a doutrina que o Kardec decodificou veio para ajustar o que aquelas outras civilizações que eu falei para vocês na aula anterior colocaram a reencarnação de várias formas. Então ele veio para decodificar e ajustar. Que até então, que eu vou falar mais adiante, as pessoas achavam, né, que reencarnar eles podiam voltar a reencarnar como um animal, como uma árvore, como um peixe, como qualquer coisa. Então teve que ser ajustado isso pela doutrina espírita, porque tinha um tal, chamava metempsicose, alguma coisa assim, tá? Eu vou ler lá, vou falar para vocês. Então as pessoas ainda têm certas doutrinas, filosofias que ainda acreditam nisso, tá? Que vai voltar e vai reencarnar num animal, vai virar uma árvore ou qualquer outra coisa. Então, na evolução, nós não retrocedemos, tá? A gente vai sempre evoluindo. Você pode ficar estagnado, mas retroceder, não. Tá bom? Continuando aqui. A reencarnação afirmada pelas vozes de além-túmulo é a única forma racional sobre a qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se tem nenhuma sanção moral satisfatória e completa, nenhuma possível concepção de um ser que governe o universo com justiça. E cita mais outras coisas que eu vou dizer para você o seguinte: aquele pensamento que algumas doutrinas e religiões têm, que você tem essa vida, aproveite, faça o máximo possível, e quando você desencarnar, você vai para o céu, para o inferno e acabou. Então seria algo muito injusto, porque imagina você tem apenas, alguns têm 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, 100 anos para fazer alguma coisa, se você não fez, acabou sua chance. Não vai ter outra oportunidade. Você vai para um lugar ou para outro. Não. A doutrina espírita, junto com os ensinamentos lá da antiguidade, veio para ajustar essas coisas e mostrar que nós temos outras chances. Só que dessa vez, quem que veio trazer essas informações? Os próprios espíritos que se encontram em outras dimensões, em outras fases espirituais.
Então, as mensagens do além-túmulo, que o Kardec decodificou, junto com outros vários médiuns, foi essa mensagem, que existe uma outra vida, existe outras moradas na casa de meu pai, além daquelas que a gente conhece, no nosso sistema solar ou em outra galáxia. Então, ele veio para mostrar que existe outra moradia, existe outra forma de vida que a gente vai desfrutar, existe que a gente vai ter que voltar e reencarnar e ter novas oportunidades de ir evoluindo. E isso vem desde, pelo menos para nós aqui, vem desde de uma célula, de um reino mineral que passou pelo reino vegetal até o reino animal e chegar ao ser hominal que nós somos hoje. E nós que hoje estamos reencarnados aqui na Terra, vocês podem ter certeza que não foi nesse planeta que nós passamos pelo reino mineral, vegetal e animal. Nenhum de nós foi um dinossauro, tá? Vocês podem ter certeza disso. Nenhum de nós foi um animal nesse planeta. Possivelmente fomos, talvez, em outra galáxia, em outro orbe, para poder ir tendo a nossa evolução até chegar nesse planeta e reencarnar como ser hominal, com essa evolução. E essa evolução, para a gente chegar até essa condição que nós temos hoje, foram milhares de anos. Não foi uma coisa rápida, tá? Foi muito, muito longo. E a gente participou de um processo nesse planeta do qual ele tinha que estar habitável para que nós, na condição que seja dos primeiros, o Neandertal, o primata, aquele ser primitivo, já pudesse ter a concepção de um ser humano, animalesco, mas um ser humano, para poder ir evoluindo. E aí eu vou falar um pouco disso mais adiante, tá? E aí eu peguei até uma curiosidade, né, que eu peguei alguns relatos, como eu estava falando na outra oratória sobre algumas religiões, filosofias, doutrinas, nessa aqui eu vou dar também uns pitacos para vocês. Agora é uma questão de vocês raciocinarem, tá? Lembrando, vou só pegar pela antiguidade aqui, tá bom? De acordo com o texto bíblico, Noé teria vivido 950 anos. Lameque, que foi o pai de Noé, viveu 777 anos. E Abraão, 175 anos. Mas observe, 950 anos, 777 anos de vida. Aí eu fui até pesquisar a média de vida naquela época, era de chegar até os 35 anos, a média de vida, tá? Peraí, eu vou admitir, Cristiane. Só admitir, vai, continua. Então, a média de vida, né, era de 35 anos, no máximo, naquela época. Então, aí, acontecia o quê? As pessoas que viviam muito longo, assim, tinham uma longevidade de chegar a uns 50, 60, 70 anos, as pessoas sabiam, fulano de tal, o nome tal, eram poucas, tá? E nas condições daquele tempo, eram raros. Então, a gente pode até fazer uma analogia, como foi colocado na Bíblia, eu falei para vocês, que em vários casos fala-se. Pessoal, quem tiver com o som ligado, deixa mudo o microfone para não interferir, tá bom? Então, Meu aí, relógio que bateu. nesse caso, né, as pessoas. Não, pode deixar, você está em silêncio aí. Aí, nesse caso, as pessoas, a gente pode interpretar da seguinte forma: se a média é de 35 anos, esses 950 anos, ou 700 anos, se a gente dividir por 35 anos, não poderia ser um número mais ou menos preciso. Pô, aquele espírito já reencarnou aqui umas 20 vezes, umas 30 vezes, porque esses espíritos, na sua grande maioria, eram os espíritos bem mais evoluídos, tá? Espíritos com uma missão diferente da dos demais. Então, existem muitos espíritos missionários, se você for contar quantos anos eles têm, eles devem ter seus milhares de anos, tá?
Só para ter um exemplo, eu já falei sobre isso até, né? Uma galáxia, ela dura seus trilhões de anos. A galáxia onde Jesus, governador do nosso planeta, era um ser assim, semelhante a nós, onde ele vivia no sistema solar, aquela galáxia não existe mais. Então, percebam quanto tempo demora, leva para que nós possamos evoluir e a chegar a uma condição assim, de um espírito puro, que seja. Vão levar longos, milhares de anos, não é tão simples. Nossa jornada é longa, é muito longa, tá? E no nosso planeta aqui, ainda continua longa. E aí, qual a opinião de vocês com relação à questão dessas idades aí? Que não é uma coisa normal de acontecer. Uma pessoa chegar aos seus 100, 110, 120, pode até haver, né? Tem isso, né? Mas 500, 400, 900 anos é uma coisa assim totalmente impossível, né? Então a gente tem que interpretar de outras formas. Isso eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo que nós lemos, temos que também usar o quê? O raciocínio lógico e interpretar aquelas coisas, não ao pé da letra. E entender também o seguinte, que nem eu falei na outra primeira aula, né? Tudo é questão da gente se colocar no momento, no período que foi dito aquilo tudo. Porque senão, se a gente colocar tudo no tempo de hoje, o que aconteceu bom, não precisa nem ir muito longe. Colocar hoje, 2021, o que acontecia em 1900, 1800, é totalmente incompatível com a nossa realidade. Na realidade daquela época, era coerente o modo de falar, o modo de colocar as coisas. Mas hoje, não tem como, né? O que vocês acham disso que eu falei até agora? Tem opiniões? Tem algum pensamento, uma linha? Até o momento não, Ale. Olha, é muito estranho pensar que alguém poderia viver, sei lá, 900 anos. Tanto que eu fazia catequese, né, quando eu era criança. E eu me perguntava, cara, por que a gente não vive mais tanto tempo? Que sem graça, Noé viveu não sei quantos anos, eu tenho que viver só 70, 80? Pô, entendeu? Então... Aí eu queria muito entender o que aconteceu durante esse tempo, assim, pra gente só viver esse pouquinho de tempo e não é viver tantos anos, assim. Tinha essas questões quando eu era criança. E se a gente for pensar também e ser coerente, hoje em dia, eu sei que existe muita coisa assim, de coisas naturais, contra coisas químicas e outras coisas. Só que hoje, se a gente for ser realista, nós vivemos muito mais hoje por conta disso tudo, porque se não houvesse toda essa estrutura que hoje nós temos, a gente viveria igual. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. A minha avó, quando eu a conheci, que ela tinha seus 50 anos, era uma avó mesmo, velhinha, entendeu? E a gente já sabia que chegava nos 60, olha, já é muita coisa. Então era esse o pensamento, e era outra vida, outro tipo de alimento, de pensamento, de estrutura, era muito diferente. Hoje a Então, gente tem tem até um livro chamado Elucidário, que na próxima live nossa, eu vou falar um pouco sobre ele também e vou mostrar para vocês. É um livro bem antigo, tá? Psicografado por Paulo de Tarso. E ele diz que realmente a nossa próxima evolução humana, que é o seguinte: os seres, quando mais simples eles são, a evolução, quando menos complexo eles são, a evolução é mais rápida. Nós já chegamos numa certa complexidade que a nossa evolução ela é mais devagar. E para que a gente possa seguir o mesmo ritmo de evolução, ou até melhorar o nosso veículo físico, durante alguns anos mais à frente, as alimentações serão diferentes para poder nutrir de forma melhor o nosso organismo.
teremos condições, coisa assim mais... Hoje em dia já tem tecnologia para isso, né? Nanotecnologia. Haverão coisas mais avançadas para poder suprir dificuldades do sistema nervoso, musculares, para você armazenar mais informações neurais, você terá uma longevidade maior, ou então uma vida melhor. Mas isso vai levar ainda mais alguns séculos para acontecer, mas a gente está seguindo para esse percurso, tá? Porque nós teremos que ter uma condição física melhorada, mas através da ciência, para que a gente possa... Até a nossa reencarnação será de uma maneira mais suave, uma maneira com os corpos já melhores. Aí, quando acontecer isso, é porque o planeta já está se transformando de um planeta de provas e expiações para algo melhor. Não digo regeneração, mas para algo já melhor, até chegar a um planeta de regeneração. Então, isso vai fazer parte também de tudo que está ocorrendo. A ciência vai ter um papel fundamental para poder Acho que até as ajudar nesse necessidades sentido. físicas, né? Ser diferente, Oi? né? Acho que até as necessidades de cada organismo, até da alimentação, de tudo é totalmente diferente, né? Mas vai ser diferente. Se vocês Vai. perceberem, já tem muitas crianças, ou até adolescentes, né, que já se preocupam mais com a questão do organismo, do veículo físico, já não ingerem tanta carne que nem nós ingerimos, tem algumas repulsas por algumas coisas e querem ter uma qualidade de vida um pouco melhor, pensam um pouco diferente. Então, as gerações vão vindo e a tendência é cada vez mais evoluir. E nesse livro, esse livro é até antigo, tá? Essa psicografia de Paulo de Tarso. É bem antiga. Ele fala até sobre complexos vitamínicos, suplementos de vitaminas que faltam no organismo para poder se melhorar, a alimentação mais diferenciada, a geologia, o planeta se transformando, a temperatura, tudo isso daí, que o planeta ele se transforma ciclo após ciclo. A gente esquece, né, que da mesma forma que tem translação, rotação, as fases da Lua, também existem os ciclos solares. E eles também são bem mais longos. Então, tudo isso aí vai influenciando em toda a nossa vida e na evolução da raça humana. Mas a gente ainda tem muito a evoluir ainda. Daqueles primatas lá atrás, homem Neandertal até outros depois, né? A gente já evoluiu muito e teremos que evoluir mais ainda. E só, não sei se vocês sabem, né? Mas isso acho que, não sei se todo mundo sabe, que nenhuma das reminiscências que nós temos, né? De sermos aquele primata, né? É até o nosso cóccix, o ossinho lá, né? Onde tinha uma protuberância, um rabinho lá, tem até a questão dos braços, que eram mais longos, entendeu? Então, arcada, tem um monte de coisa que nós ainda temos, que nem outra coisa importante de se falar, uma das coisas que nos caracterizam ainda como ser carnívoros é que todo mundo ainda tem os seus caninos. Na hora que a gente não precisar mais dos caninos, deixaremos de ser carnívoros também, que vai mudar toda a estrutura, você não vai precisar mais para isso, entendeu? Nós ainda temos várias coisas que ainda nos trazem a sermos ainda seres carnívoros ainda. Bastante coisa. Mas temos que ir buscando o equilíbrio. Vamos lá. Falei sobre isso, né? E agora, antes de entrar no livro do Exilados de Capela, só vou ler um trecho aqui para vocês, que eu já falei sobre a mente em psicose para vocês, né? Do Kardec ter ajustado isso tudo para que todos pudessem entender melhor, né? O que é a reencarnação. Então, vamos lá. Sabemos que sobre o globo, a vida aparece primeiramente sobre os mais simples, os mais elementares aspectos, para se elevar por uma progressão constante de forma em forma, de espécie em espécie,
até o tipo humano, coroando a criação terrestre. Gradualmente, os organismos se desenvolvem, se apuram e a sensibilidade cresce lentamente. A vida se desembaraça nas restrições da matéria, o instinto cego dá lugar à inteligência e à razão. O sentimento de absoluta justiça nos diz que o animal, assim como o homem, não deve viver e sofrer em troca de nada. Uma cadeia ascendente e contínua parece religar todas as criações, o reino mineral ao vegetal, o vegetal ao animal e este ao homem. Ela pode religá-los duplamente, ao material como ao espiritual. Estas duas formas de evolução seriam paralelas e solidárias, a vida não sendo mais que uma manifestação do espírito. E tem mais coisas, até dizendo que mais para frente, no limiar dos séculos aí, a função nossa não é também sermos seres carnívoros, né? A gente vai ter que cuidar de alguns bichinhos, mas para que isso possa ocorrer, tá muitas milhas distantes, tá? Porque se a gente pensar, vai ter que ter um controle populacional dos animais, para não se proliferar tantos. Então, não sei como vai ser o rumo para isso tudo, né? Mas a evolução nossa depende e está ligada à evolução do planeta. Então, quando acontecem fenômenos, catástrofes, que sejam vulcões, terremotos, tsunamis ou vírus e outras coisas, são mudanças que a engenharia espiritual provoca no planeta para que se acomodem as coisas e quem está reencarnando aqui, os seres vão se ajustando às novas, como pode dizer, não são novas, tá? Mas são coisas regulares que acontecem no planeta há milhares de anos, tá? Se a gente for lembrar da história do planeta, desde aquela esfera incandescente, cheia de magma, aquela água corrosiva, morna, até ela se solidificar, passando o período do gelo e outras coisas mais, o nosso planeta vai continuar se transformando. Nós somos meros visitantes, espectadores, e a gente vai continuar transitando aqui quando tiver condições, porque nós sempre nos adaptamos a tudo aqui na Terra. Somos seres que nos adaptamos e evoluímos a várias condições. Então, as mudanças vão ocorrer, sejam elas através do que acontece hoje e N formas, tá? Aí, antes de entrar em Exilados de Capela agora, que aí eu vou falar sobre aquele tema que já comentei com vocês algumas vezes, né? Sobre as raças, né? Sobre Adão e Eva, Lemúria, Atlântida. Então, a gente vai tirar essa fantasia toda, né? E entender de uma forma mais concreta isso tudo. Mas antes de entrar nisso, vocês têm perguntas, colocações? Nada? Tá difícil? Tá fácil? Tá tranquilo? Tá. Depois eu vou mandar para vocês, tá, no WhatsApp, um artigo de uma revista científica, tá, que fala até da similaridade do nosso genoma, né, com vários seres, desde o inorgânico até alguns mais complexos, que estão no nosso DNA, mas que eles consideram como se fossem elementos que estão lá e que não funcionam mais, mas está marcadinho lá. Aí vocês leem lá, se tiver interesse, tá? Que aí estão até... existe já alguns professores e até espíritas estudando, tentando provar ou comprovar a reencarnação através desse princípio, tá, do DNA e de outras coisas, para que a gente possa acreditar realmente que a gente
veio de outros seres até chegar ao ser humano, tá bom? Ah, o gatinho lá. É gatinho ou gatinha? Ô, Ale, Ale, Fala. nessa questão que você comentou sobre que das próximas encarnações, que a gente vai mudar a alimentação, vai mudar o corpo humano, vai ser um corpo humano menos material, menos denso do que a gente tem hoje, ou Sim. ou mantém? Sim, vai ter que ser menos denso. Tanto que tem algumas obras, tem até uma do Ramatiz também, eu acho que é Ilustrações do Além, eu acho que é. E tem outros livros também que eu já li, que no nosso perispírito, ao desencarnarmos, no nosso perispírito, nele, alguns espíritos conseguem ver em alguns espíritos ainda marcas de alguns órgãos ou algumas coisas que não são mais usadas, mas está lá marcado no perispírito ainda. Mas para você reencarnar, você não precisa mais daquele componente ou daquele acessório ou daquela coisa. Então, são reminiscências que ainda estão marcadas no seu perispírito, que, à medida que você vai evoluindo, não vai precisar mais dele. Então, à medida que a gente for evoluindo, os nossos órgãos, sejam até os dedos ou extremidades, elas vão se modificando bastante. E vai se modificar cada vez mais. Tanto que existe até algumas literaturas que falam sobre o terceiro olho. Já ouviram falar disso, né? E existe até estudo que eles fizeram acho que foi um animal até que eles estudaram, né, que tinha essa cavidade aqui, como o terceiro olho, e aos poucos foi evoluindo e foi se fechando. E tem outros estudos que dizem que nós também fomos evoluindo, foi se acertando aqui a protuberância e foi se ajustando. Então, o nosso cérebro também, ele está evoluindo, está progredindo. A gente está começando, hoje em dia, vou falar por mim, quando era adolescente, poxa, a quantidade de informação que eu tinha era pequena. A quantidade de informação que o meu filho hoje, com 15 anos, tem é enorme. Então, imagina quantas sinapses, quanta coisa não é trabalhada no cérebro, na questão de sentidos. Então, isso aí vai provocar mudanças no cérebro dele. No meu, se eu tivesse isso naquela época, ia provocar mudanças. Então, essas mudanças a gente só vai perceber daqui a alguns anos, com as novas gerações e cada vez mais mudanças. Tem Aí tem as mudanças coisas em boas vários, e as coisas ruins, né? tem Oi? mudanças em vários lugares, né? Você está falando agora, você comentou até do canino, aí Tudo. lembrou. Até besteira, assim, não é besteira, mas é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Uns anos atrás, quando eu tive o dente do siso, que queria nascer, os de cima. Nunca Aí eu tive. fui. Então, minha cunhada, ela é dentista, né? E aí, quando ela foi tirar a radiografia para ver, ela falou assim: você não tem os outros. Eu tinha aquele. Ah, você também Ela não falou: você tinha? não tem os outros. Aí ela falou assim, aí achei engraçado que ela falou assim, você já faz parte da evolução. Aí eu fiz assim, como assim? Aí que ela falou, a tendência é as crianças começarem a nascer sem nenhum. A gente nunca. É, A evolução vai mudando, o corpo ele vai se modificando, ele vai se adaptando. E a gente só vai sentir isso ao longo dos anos. Isso demora, leva tempo, entendeu? Leva bastante tempo. Mas aos poucos a gente vai percebendo isso. Quando a gente voltar novamente para cá daqui a alguns séculos, né? A gente vai perceber a mudança, é diferente. E até para falar uma coisinha aqui, até sobre. Foi até a Cris que fez a oratória, acho que na quarta-feira do Evangelho, né? E tocaram no assunto sobre se a gente recorda as vidas passadas quando estamos no plano espiritual, né? Ela comentou, tudo falou, só um complemento para vocês. A recordação da vida de reencarnado ou das reencarnações passadas, quando nós estamos no plano espiritual, seja numa colônia, onde quer que seja, elas vêm gradativamente e de acordo com a evolução de cada um e de acordo com a evolução da colônia onde você se encontra. Não é em qualquer colônia que todo mundo vai chegar lá e vai lembrar das suas vidas passadas.
é por evolução e é também por várias outras graduações. E aqueles que têm esse merecimento de poder lembrar das vidas pretéritas, eles passam, eu já até falei sobre isso, acho que numa live aí, né? Eles passam como uma espécie, como se fosse num julgamento, onde você vai numa salinha, o seu anjo da guarda, ou o seu mentor que seja, vai com você acompanhando, e você relata tudo o que você fez na sua vida pretérita, boa ou ruim, e eles mostram para você os seus erros, acertos, e quando você vai aceitando, você vai lá várias vezes, e quando você aceitou e você entendeu, aí à medida que você vai aceitando, vai entendendo, você vai tendo recordações. Pô, meu erro foi naquela vida, foi naquela outra, agora eu posso melhorar, e vai indo, e vai indo. Então, não são todos, tá? Que nem um outro exemplo é do próprio Emmanuel, né? Que auxiliava o próprio Chico na transmissão e o André Luiz. Ele se mostrava com uma vestimenta do Império Romano. Só que ele já teve outras reencarnações. Só que como ele lembrava dessa reencarnação, ele teve esse merecimento, então ele se mostrava com aquela vestimenta, porque ele se sentia bem, porque foi onde ele melhor evoluiu e aquela que ele mais gostou, a vida que ele mais gostou. Então, alguns espíritos possuem essa condição de se moldarem e ficarem, se mostrarem da vida que eles mais foram felizes ou que mais progrediram. E eles se mostram daquela forma. Beleza? Só para arrematar isso aí. Agora vamos ao Exilados de Capela. Olha, eu vou falar só um trecho hoje, tá? Que é sobre... Eu até pulei a primeira, que a primeira a maioria já conhece, dos homens primitivos, tudo, da caverna, isso aí já até eu falei, né? Então eu vou falar sobre a segunda raça, apenas, tá bom? Quando cessou o trabalho de integração de espíritos animalizados nesses corpos fluídicos e terminaram sua evolução, aliás, muito rápida, nessa raça padrão, o planeta se encontrava nos fins do seu terceiro período geológico e já oferecia condições de vida favoráveis para seres humanos encarnados. Já de há muito seus elementos materiais estavam estabilizados e o cenário foi julgado apto para receber a criação. Iniciou-se, então, essa encarnação dos homens primitivos, formadores da segunda raça-mãe, que a tradição esotérica também registrou com seguintes características. Eram espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos, como nós. Iniciou-se com este espírito um estágio de adaptação da crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria. Essa segunda raça deve ser considerada como a pré-adâmica. Então, a Lemúria, depois vou pegar, eu estou me adaptando aqui ao Zoom, mas já vou treinar essa semana aqui, aí eu vou pegar o continente, vou mostrar para vocês como que era, vou colocar algumas fotos, algumas imagens aí, para a gente poder lembrar disso que nós falamos, tá? Então, nesse continente é onde começou já, fala-se da África, mas teve outros continentes, teve várias transformações no nosso planeta. Vou explicar isso tudo depois direitinho para vocês, né? Dar detalhes, mas resumindo, os seres primitivos já se encontravam e foram evoluindo, e aquilo que eu falei para vocês, à medida que o planeta se transforma e traz condições para poder evoluir, as novas raças, elas vão se misturando e vão evoluindo também. E essa raça pré-adâmica tem a ver com o nome de Adão e Eva, tá? Que tem a ver com Adão. Não foi apenas um homem, Adão, tá? Era a raça pré-adâmica. E a Lemúria, tudo. Quem fala da Lemúria lembra dos lêmures, né? Aqueles macaquinhos, aqueles negócios bonitinhos, desenho, né? Madagascar. Mas acontece o quê? Que eram homens ainda primitivos
e alguma raça já apresentando traços e características bem diferentes dos outros, tá? Eu vou continuar mais até um ponto, aí eu paro. Aí a gente conversa. Estava nos albores do período quaternário. Os homens dessa segunda raça em quase nada se distinguiam dos seus antecessores símios. Eles eram grotescos, animalizados, inteiramente peludos, enormes cabeças pendentes para frente, braços longos que quase tocavam os joelhos, ferozes de andar, tropeco, e vacilante em cujo olhar inexpressivo e esquivo. Predominavam a desconfiança e o medo. Alimentavam-se de frutos e raízes. Viviam isolados, escondidos nas matas, nas rochas, nas árvores, fugindo uns dos outros, vendo nas feras que os rodeavam por todas as partes seres semelhantes a eles mesmos, e procriando-os instintivamente, sem preocupação de estabelecer entre si laços de afeto ou de intimidade permanente. Quem olhasse, então, o mundo não diria que ele já era habitado por seres humanos. Essa segunda raça evoluiu por muitos milênios, dando tempo a que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente, até que, por fim, como desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo de vida comum, que, nessa primeira etapa evolutiva, era visceralmente brutal e violento. O ímpeto do sexo nasceu de forma terrivelmente bárbara, e os homens saíam furtivamente de seus antros, escuros, para se apoderarem pela força das companheiras, e por aí vai. Está passando aqui somente um relato de como que era a vida primitiva daquela época, tá? Os seres que habitavam, eles se escondiam nas cavernas, se escondiam de tudo, não tinham ainda aquela faculdade da caça, e mesmo nesse período, esses seres assim mais embrutecidos, já existia essa outra raça pré-adâmica, que eu vou falar, já existindo nesse complexo. E isso não é muito estranho, tá? Vou dar um simples fato para vocês. Tentem lembrar, vamos pegar lá antes da Idade Média ainda. Vamos lembrar lá dos vikings, os bárbaros, né? Eles não tinham calçadas, ruas, não tinham construções de pedra, eles não tinham água ou banheira ou qualquer coisa do que os romanos tinham já na época. Os romanos, os gregos, os romanos já tinham vários conhecimentos. E esses bárbaros, que eram os alemães, esses mais europeus, alemães, britânicos, que foram colonizando lá e foram invadindo Roma, foram vendo, nossa, como que faz isso, como que faz tal coisa. Então, à vista dos romanos naquela época, eram povos bárbaros. Da mesma coisa no Egito, da mesma forma que os vários europeus, quando vieram colonizar as Américas, com suas caravelas, e viram vários índios, desculpa, vários índios. Então, nessa época, foi da mesma forma. Seres um pouco mais evoluídos, convivendo com outros que eram muito primitivos. Ok até aí? Depois, mais para frente, a gente vai fechar esse lapso do tempo, tá bom? E aí tem uma passagem, né, de João, o Evangelista, em comunicação dada na Espanha, nos fins do século passado. Aí ele diz o seguinte, né? Carta Roma e o Evangelho. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esse que meu espírito absurdo contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém da humanidade, meu Deus. Era também o primeiro dia do sentimento da vontade e da luz,
mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou o que comer. Após, procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso. Via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça. Sua boca, desmesuradamente aberta, prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham um emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Oh, se tivesses visto isso como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálitos, caídos ao longo do corpo e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos. Como espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. E aí dá vários relatos aqui até chegar. E nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular e a vontade obscurada pela carne gerou o abuso da força. Do estímulo da carne nasceu o amor, do abuso da força nasceu o ódio, e a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne, a sociedade pela força. Moravam as famílias à vista de todos, protegiam-se, criavam rebanhos, levantavam tendas sobre troncos e depois caminhavam sobre a terra. O homem mais forte é o senhor da tribo. A tribo mais poderosa é o lobo das outras. As tribos errantes, como o furacão, marchavam para diante, como gafanhotos, a terra onde pousavam seus enxames. Então, ele mostra aqui que, naquela época, para o ser poder evoluir, ele tinha que aprender a conviver em sociedade. As reencarnações, nesse período, eram praticamente automáticas. Não era de você escolher o que você queria ser, como que você queria vir, o que você ia passar. Simplesmente reencarna, evolui, desencarna, reencarna, evolui, desencarna. Era um período de reencarnação praticamente automática, para que buscasse a evolução do ser. Então, do medo dos animais, da convivência somente brutal, passaram a conviver com alguma família, depois com alguns parentes próximos, criando alguma coisa, fazendo o cercadinho. A imposição de autoridade era na brutalidade, os mais fortes subsistiam, iam comendo tudo que estava à sua volta, acabou, vamos invadir outro lugar, vamos mais para frente. Então, esses ímpetos de invadir, de dominar, de querer tudo para si, de tirar dos outros, tudo pela violência, por esses atos aí. E hoje em dia a gente ainda vê em alguns seres humanos essa essência, são vestígios de lá de trás ainda, que esses que têm essa essência e que praticam isso, ainda terão que reencarnar muitas vezes para poder melhorar. Terão que encarnar muito. E provavelmente a sua reforma não vai nem caber nesse orbe, vai ter que ser num outro planeta para continuar, que ele não vai se encaixar mais aqui. Até pela essência, por tudo que ele traz ainda, que é desse momento, desse período ainda. E a gente conhece, a gente vê na TV, na internet, onde quer que seja, pessoas que ainda possuem essa essência e grupos que ainda têm essa essência de conseguir as coisas pela brutalidade, pela autoridade e por outras coisas. Então, ainda tem muito a evoluir no nosso planeta. E era dessa forma naquele período pré-adâmico. Está dando para entender, mais ou menos?
é que a reencarnação nesse período, eu quero mostrar para vocês que a reencarnação não é somente essa coisinha bonitinha, tá? De você morreu, vai para o umbral, um plano espiritual, e você escolhe, vai ver quem é seu pai, sua mãe, reencarnou e pronto. Não, não foi sempre desse jeito e não vai ser para todo mundo dessa forma. Nós começamos dessa forma aqui, reencarnando, sendo brutais, tendo aquele instinto, tanto que quando nós temos nossos picos ou momentos de ira ou de ódio, alguma coisa, vocês podem perceber que em muitos isso, nossa, você fica cego, seus membros se enrijecem, você muda completamente, como se fosse um animal indo para impactar realmente, entendeu? Então, nós possuímos esse instinto ainda que vem dessa era, que você tem que proteger a sua prole, você tem que proteger o seu território, a sua vida, o que quer que seja. Então, nós temos esse instinto ainda em nós. E o que a gente tem que ponderar é em determinados momentos o que a gente faz, depende da situação. Mas ainda a questão de a gente proteger, essa proteção, aí nós ainda vamos ter por longos e longos anos ainda. A questão de proteger e de evoluir. E o interessante foi que esse texto de Irado, né, de João, né, o evangelista, vejam só como ele descreve muito bem como que era essa raça, né? Como que eram os antigos remanescentes da civilização, que não foi como na Bíblia relata, que pegou um homem, fez um homem de barro, soprou e nasceu. Ou da costela de Adão nasceu a Eva, né? Então não tem essa concepção, é muito diferente, tá? Então isso aí é só uma parte que eu estou passando para vocês. Na próxima vai vir a terceira raça agora, que aí a gente vai entrar em outros detalhes, até chegar em outras reencarnações, nesses seres exilados de capela, que com certeza, tá? Eu acho que uns 60%, 70%, sendo muito, muito bonzinho, né? É o que vai acontecer com a maioria dos que estão encarnados aqui na Terra, tá? Nós seremos exilados da Terra para um outro orbe também, para poder lá tentar fazer o que nós não fizemos aqui. Então, nós seremos os próximos exilados da Terra, não de capela, mas da Terra nós seremos os próximos. Uma grande parte de quem habita hoje a Terra será também dessa forma. E já há espíritos, tá? Que até vi numa mensagem, até numa visão que eu tive, não sei que trabalho que foi feito, né? Já tem muitos aí que já estão indo, já não reencarnam mais aqui, não. Já está indo para esse outro localzinho, é poder ajudar a alavancar e procurar evoluir também. Beleza por aqui? Tranquilo? Não vou me estender mais, já peguei no tempo certo aí, tá? Para poder falar sobre isso. 1 horinha de live, tem mais uns minutinhos de espera, bate-papo, né? Mas 1 horinha. Eu quero bem devagarzinho para detalhar. E eu acho que vai ser interessante, até para vocês desmistificarem, né? O que era Atlântida, o que era Lemúria, o que era Adão e Eva e outras coisas mais, que eu vou agora vai começar a ficar mais legalzinho. A partir da próxima live, a gente vai entrar em mais detalhes que vai ser mais interessante essa questão de Adão e Eva, até para a gente raciocinar direitinho. Perguntas, colocações, fique à vontade. Ale, uma pergunta a respeito da reencarnação compulsória e a reencarnação que o espírito ele tem o merecimento ou a liberdade de escolher. Estaria ligado a uma consciência do espírito? Ele tem, acho que é consciência, para ele escolher entre uma reencarnação compulsória, porque nos tempos antigos as reencarnações eram compulsórias porque o ser ele era primitivo e não tinha uma consciência. Então, o espírito ele vai evoluindo, ele vai tomando consciência, aí ele consegue, digamos, essa liberdade de escolher o que ele vai ser. A consciência é um fator, é um dos fatores, tá?
a consciência. Mas existem outros fatores também, que nem ao desencarnar, às vezes, a pessoa, dependendo do modo que ela desencarnou e o que ela realizou, muitas vezes ela vai inconsciente para lá, eles trabalham o perispírito e, opa, vamos voltar logo aí, que ele não vai ter condições de ficar por aqui ou ficar passeando e vai ser pior. Então, existe o quê? Um consenso que quanto mais consciente você for da sua vida aqui, de morte, vida, reencarnação, espiritualidade, mais fácil será o seu trajeto no plano espiritual de ida e volta para cá. Aquele mais embrutecido ou que não tem uma consciência, não precisa nem ser da vida espiritual, mas uma consciência assim, mais religiosa, como pensamento em Deus, que existe algo mais de bondade, caridade, de procurar se melhorar, esse daí também vai ter dificuldade, seja na passagem, seja na volta. Então, é independente da religião, mas que a doutrina espírita facilita para quem acredita ou aprende, facilita mais do que aquele que pensa que morreu, acabou. Isso é fato, né? Isso aí é uma questão lógica, não tem como a gente falar que é igual para todo mundo. Existe sim uma diferença, tá? Mas não que todos os espíritas aceitem a morte ou acham que quando está chegando ou aconteceu, vai ser daquele jeito. Na hora que chega, as pessoas têm medo, fica encucada, mas que você ter consciência que é dessa forma que ocorre, ou até experiência em trabalhos mediúnicos, né, desses desdobramentos que nós fazemos e outras coisas, ajuda, sim, a você ter essa transição mais fácil, tá? Sim. Ajuda. O que mais? Tá todo mundo... Não, eu só estava pensando aqui, Ale, você falou na última parte sobre pessoas que saem desse planeta para reencarnar em outro planeta. Aí eu tava pensando no seguinte, imagina voltar para planeta que nem Idade Média, por exemplo. Eu que vivo da tecnologia, um monte de coisa, imagina voltar. Nem se Não, mas sobreviver. aí, ô Ingrid, mas é que nem aconteceu com os exilados de Capela, tá? Eles viviam num planeta... Vamos dar um exemplo, que nem você falou agora. Vamos dar um exemplo, que era um planeta que nem hoje que a gente convive aqui. Só que quando eles reencarnaram tipo na época do Egito aqui. Pirâmides, tá? Era um planeta bem diferente, só que era com uma consciência, uma inteligência, e tem aquela questão do esquecimento das vidas passadas. Só que o que você adquiriu, você conquistou, é seu. Por isso que até hoje é difícil de alguém provar ou mostrar como conseguiram construir pirâmides, como conseguiram mapear todo as estrelas, como conseguiam fazer tal coisa? É por conta desses espíritos mais evoluídos que vieram de um outro orbe que ajudaram a alavancar a civilização que já estava aqui. Então, e eram grandes sábios, eram descobridores. Por quê? São esses espíritos que vieram de lá com uma capacidade maior para poder empurrar a gente que estava aqui. Então, muitos desses espíritos são esses exilados do outro lado. Um desses, eu cheguei a conhecer até na outra casa, estudante lá, que ele era médio vidente, clarividente, só lá entre nós, lá, eu era criança na época, né? Só entre os médicos que estavam lá, ele tinha já mostrado que tinham 4, que eram exilados de Capela, que estavam lá ainda. Olha quanto tempo se passou desde a pré-história e ainda estavam lá. Eles não voltam mais para Capela, eles podem ir para outro orbe, mas voltar para lá não volta mais. E estavam aqui ainda, e esses 4 já desencarnaram. E era daquela época ainda. Então, vejam só. Então, a evolução nossa é individual de cada um, tá?
vem com conhecimento, vem com tudo, faz suas coisas e progride. Senão você fica lá para trás. É igual na escola, na faculdade. Se você sentar no fundão e ficar só brincando, você está ferrado. Você não consegue atingir o seu objetivo. É da mesma forma, tá? Conosco, como seres humanos, como espíritos, é da mesma forma. Que mais? Mais nada? Encerramos. Fazemos umas vibrações. Algum de vocês já leram esse livro, Exilados de Capela? É fininho, tá, pessoal? Depois, ó, eu vou terminar, acho que sobre Exilados, nessa sexta ou na outra. Depois que eu terminar, eu mando para vocês em PDF, ou se vocês quiserem comprar, é um livro fininho, é bem legalzinho, é simples de ler, de entender, tá? Ele é um que vem antes de outros 2 livros aí, tá? Para vocês lerem. Um foi um que a Fernanda falou na outra semana, que é A Caminho da Luz, do Chico, que fala sobre as raças também. E depois tem mais um outro livro que depois eu passo para vocês, que aí vocês vão encaixar tudo isso e vai dar para entender. Bem, temos os pedidos aqui para fazer as vibrações, tá? Serei breve, tem bastante coisa aqui. E deixa eu pôr uma musiquinha também. Tá só num grupo mesmo, então beleza. Vamos lá. Tá boa a musiquinha? Beleza. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao guardião da casa, aos espíritos que nos assistem, que nos protegem, que nos acompanham nessa live de hoje. Que possamos receber esses fluidos e energias, boas vibrações em nosso coronário, transferindo para o nosso campo mental, aos demais chakras, ao nosso veículo físico, duplo etéreo, perispírito, que consigamos nos manter em equilíbrio, em saúde física, mental, emocional e espiritual. Que os bons espíritos que se encontram próximos de nós possam também aliviar e ajudar os desencarnados, reencarnados que se encontram próximos de nós, bem como a nossos familiares, a quem soubermos que esteja precisando de algum tipo de auxílio. E aproveitando essa energia, essa calma, vamos às vibrações dos pedidos colocados no grupo para hoje. Vibrações para a família Galofo, Maria Dolores Galofo, Tela Nossa. Márcio Ferrati Rodrigues, que passará por gasto para uma troca de sonda. Vibrações para Rosângela Pimenta Garcia, Alícia Verade Rodrigues e Odete Galofo. Andresa Cristina Udafava, Mateus Cruz Seves Batista,
Bem, são esses. E mais quem soubermos que esteja precisando, assim como ao nosso planeta, a todos os nossos habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados, ligados a nós, que as vibrações de amor, de paz, de saúde possa irradiar a todos. E assim, em nome de Deus, de Jesus, do guardião da casa e de todos os espíritos presentes, damos por encerrado mais uma live do Centro Espírita Guardiães do Evangelho. Que assim seja e que todos fiquem na paz de Deus.